Oi, classe do quarto ano. E aí, galerinha, como é que estão vocês? Tudo bem? Olha lá, desde já deixo um abraço aí para todos vocês, um beijo, tá bom? Vamos continuar nossas videoaulas? Agora nós vamos para a história. Nós já estamos terminando essa semana de videoaulas, certo? Já vimos aí o português, a matemática, né, as ciências, certo? E agora vamos dar aí a continuação aí, tá? Vou passar para vocês agora a história e também uma continuação da matemática. História, nós vamos falar mais um pouco sobre os escravos, né? Que vieram aqui para o Brasil, certo? E que vieram da África, tá bom? E também na matemática nós vamos iniciar a parte de frações, certo? Então aí, turminha do quarto ano, pegue seu livro, tá? Primeiro de história e vamos comentar aqui mesmo no nosso slide. E aí você pode comentar com alguém que está em sua casa sobre esse tema, certo? Tema que parece ser antigo, mas ainda, infelizmente, podemos ainda ver questões de escravos ainda hoje no Brasil, independentemente seja de raça ou não, certo? Então vamos lá, turminha, muita atenção, certo? Dúvidas já sabem, esclarecimento pelo nosso zap, ok? Vamos lá? Vamos lá. Os escravizados vinham de várias regiões da África. Aí no livro de vocês, se você depois você pode acompanhar também, ok? Eu tirei algumas coisas do livro para colocar nos slides de vocês, tá bom? Então vamos lá acompanhando. As pessoas escravizadas vinham de diversos pontos do continente africano e por isso tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Elas pertenciam a vários povos. Observe no mapa a seguir onde eram embarcadas. Olha só, povo, preste atenção. Na parte da África aí que vocês estão vendo, vinham da Guiné, deixa eu ver, daí do Congo, Angola, Moçambique e vinha aqui para Recife, né? Salvador, Rio de Janeiro, certo? Então essa rota aí que está marcado com a setinha é que vinham aí o tráfico negreiro aqui para o Brasil, tá bom? Vamos ler assim a legenda que está aqui no livro de vocês, mas não tem importância. Você vai acompanhando no mapa mesmo no slide, tá bom? De modo geral, os povos africanos trazidos para o Brasil foram classificados como sudaneses e bantus. Os bantus eram grupos diversos que ocupavam os territórios que hoje formam os países Angola, Camarões, Congo, Guiné Equatorial e Moçambique. Os sudaneses eram originários de Benin, Costa do Marfim, Gana, Mali, Nigéria e Togo, certo? Então, aí algumas localidades, né, da África que esses escravos vieram aqui para o Brasil, certo, turminha? Então, aí presta atenção nesse primeiro mapinha aí, certo? A letra tá pequena aqui, mas quando você pegar o seu livro, você vai entender melhor. Leiam sempre esses tópicos que estão ao lado da figura, que é interessante saber, tá bom? Muito bem, vamos lá, continuando. Em Pernambuco, 1870. Olha só essa imagem. Observe essas fotos feitas por volta de 1870, em Pernambuco. As pessoas mostradas são descendentes de vários povos da África, por isso apresentam diferenças físicas entre si. No Brasil, essas pessoas foram vendidas como escravizadas. Olha só, turminha, observem bem, né, essas pessoas aí que vieram, né, os africanos, diversos povos, né, da África que vieram para o Brasil para ser escravos. Ou seja, ali mesmo, na própria África, eles eram ali diferentes, né? Você pode perceber alguns traços, homens e mulheres, que já eram diferentes.
assim como na sua fisionomia, na sua aparência, também como nos costumes, tá? De um povo para o outro tinha diferença dos costumes e também da língua, o idioma, tá? Que era diferenciado entre eles, tudo bem? Então, infelizmente foram vendidos, né? Vieram para cá, para o Brasil, para ser vendidos aqui, né? Como que nós até já comentamos nas outras aulas, como uma mercadoria, incluindo homens, mulheres, crianças, tá bom? Todos. Cada pessoa tinha uma função, incluindo até as crianças também tinham função para trabalhar aqui no Brasil, tá bom? Então, observem bem esses traços dessas pessoas, tá? Olha aí embaixo, nós temos aí retratos de escravizados em Pernambuco por volta de 1870. Vocês estão percebendo, além das mulheres e homens, né, pessoas mais idosas, mais novas, tá bom? Mas, de qualquer maneira, todos foram feitos aí escravos, tá bom? Para o trabalho aqui na lavoura. Vamos lá, continuando. Os europeus se interessaram pela compra de escravos. Olha só. Quando a gente fala de compra, né? Na aula passada a gente estava comentando sobre isso. Compra, você compra um sapato, uma panela, um eletrodoméstico, né? Tantas coisas que se compra, mas para comprar pessoa é complicado, né? Olha só o que os europeus fizeram. Vamos ler? Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Ou seja, essa teoria que eles inventaram, na verdade, era para ali deixar mais bonitinho, né? Mas, na verdade, é mesmo para separar a raça, ou seja, o europeu sempre era mais superior ao africano, por conta da cor da pele, pelo seu raciocínio, né, que o europeu sempre quis ser mais, né, se sobressair acima das outras raças, tá bom? Vamos lá. Essas teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Olha só, cultura, né? O povo europeu sempre destacou a sua cultura como melhor, como superior. É a superioridade aí, né? Falando mais alto, porque eles são os principais, os mais importantes, né? Então, desde essa época, eles já deixaram bem claro que o europeu, ele é melhor, ele tem mais inteligência, né? E tudo que ele faz é melhor e os outros povos não, as outras culturas não, tipo assim, as outras culturas não existem, na verdade, para eles, né? Até porque para você pegar uma pessoa, deixar toda a sua vida na África, trazer para o Brasil, vender essa pessoa, então você já tirou totalmente a liberdade aí dessa população, desse povo para viver como deseja, na sua cultura, tá bom? Então, você pode ver algumas imagens aí desses africanos, né, trabalhando, sendo vendidos aí como mercadorias, tá bom? Vamos lá. A resistência dos africanos, ou seja, mesmo assim, né, sendo refém, né, desses europeus, mas eles não deixaram assim, se entregaram assim facilmente não, tá bom? Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes as separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo. Por isso, no Brasil, os recém-chegados não se entendiam, pois nem falavam a mesma língua. Olha só a estratégia, né, do europeu. Se ele percebesse, né, que aqueles povos que têm o mesmo idioma
falando a mesma linguagem, eles poderiam muito bem se comunicar e fazer revoltas, né? E atrapalhar todo o trabalho deles. Então, o que foi que eles fizeram? Separaram, né? Aquele que fala a mesma linguagem, separaram, e aqueles povos que são próximos das regiões, próximas uma das outras, e povos que têm os mesmos costumes. Então, eles não queriam realmente que eles ficassem unidos, por justamente não fazerem revoltas contra os europeus, certo? Então, olha a estratégia que eles fizeram aí separando os grupos, né, dos africanos. Inclusive, mais a fundo, em outras séries, vocês também podem ver que as famílias foram separadas. Pais, irmãos, filhos, filhos dos pais, das mães foram separados para casas separadas, tá bom? Então, eles não tiveram realmente nenhum poder de autoridade, de escolha, não. As famílias realmente foram separadas, tá bom? Vamos lá. Os escravizados lutaram contra a escravidão. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiam contra o cativeiro, ou seja, o cativeiro é onde eles estão presos ali, né? Presos ou com corrente, ou então realmente só fechados ali numa casa bem apertadinha, né? Então, esses são alguns tipos de cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis. O que é que eles faziam? Fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam era deles, e procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. Foi uma ação de coragem deles, né? Ou seja, quando eles fugiam para as matas, os capatazes iam, né, ali atrás. E, sendo esses escravos encontrados, eles iam, né, eles iam ser, como que a gente diz assim, castigados, porque não podia. Ou seja, tinha que trabalhar sem falar nada, né? De sol a sol, sem reclamar. Eles não recebiam nenhum salário, tá? Por isso, por esse trabalho todo. E o que eles faziam ali, na verdade, não era para eles, né? O que eles produziam, na verdade, não era para eles, era para o europeu, certo? Então, se você está vendo aí a imagem, já é uma imagem, né, de guerra mesmo, de confusão, de conflitos, né? Porque o africano, ele trabalhou ali arduamente e injustamente, mas mesmo assim, quando dava, eles fugiam, eles se rebelavam, porque realmente é injusto, né? Toda a história da escravidão que eu creio que vocês já conhecem, até também outras séries que vocês já estudaram, tá bom? Vamos lá. Muito bem, antes de começar as influências, mesmo assim, com toda essa confusão aí de fuga, né? De trabalho árduo, né? Apanhando, sendo chicoteada no público, né? Eles amarravam os escravos nos troncos e batiam, né? Chicoteavam na frente de todas as pessoas. Então, era mais um agravante, porque ainda era uma vergonha para ele, né? Apanhar na frente do povo. Então, mesmo assim, eles conseguiam passar o seu costume para as crianças, né? Ainda que fossem da família deles ou não, eles conseguiam passar. Então, é por isso que até hoje nós temos esse conhecimento e essa influência do africano, por conta que esse costume, né, foi passado para as crianças e até hoje nós conhecemos, que nós temos aqui no Brasil, no nosso dia a dia, no nosso costume, muitos desse costume do africano, tá bom? Então vamos lá começar? Influências africanas no modo de vida brasileiro. O que nós temos aqui no Brasil que foi herdado dos africanos, tá bom?
Hoje podemos identificar muitas influências de povos africanos em nosso modo de vida, em nossas crenças, na música, nas danças e na culinária. Observe, primeiro, a língua. O português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas das línguas africanas, ou seja, que vieram de lá, né? Por exemplo, neném, moleque, samba, batuque, canga, dengosa, marimbondo e etc. Olha essas palavrinhas, né? Curioso, porque nós imaginamos assim, de tanto nós falarmos assim, essas palavras, que parecia que fosse mesmo daqui, do Brasil mesmo, sendo que veio de lá, dos povos da África, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos falar sobre música e dança. A música e a dança de origem africana são influências muito fortes no Brasil. Nós herdamos deles ritmos como o batuque, o samba, o maracatu, a gafieira e também instrumentos musicais, como os bongos, o berimbau, o pandeiro e outros. Certo? Muito bem, aí você pode ver como se fosse aí um batuque, né? Uma dança aí, né? Dos africanos que ficou até hoje, que nós já conhecemos. Tem também um outro instrumento aí que nós vamos ver depois, tá? Do africano também. E aí a maravilhosa feijoada, que também faz parte da culinária do africano, tá bom? Vamos lá. Olha aí, lutas, né? Lutas e esportes. A capoeira, inicialmente, era uma forma de luta que os escravizados praticavam. Nela, partes do corpo, como mãos e pés, tornavam-se armas. Mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança. Quem não conhece a capoeira, né? É uma dança e um esporte ao mesmo tempo, tá bom? Hoje em dia, muitos grupos, mesmo que não sejam africanos nem negros, já praticam esse esporte, tá bom? Que ele já é bem considerado, né? Essa dança, esse esporte aqui no Brasil, tá? Que é a cultura mesmo do brasileiro. Aí tá a imagem do pandeiro e do berimbau, certo? Muito bem. Vamos resumir de tudo um pouquinho que nós falamos? Ou seja, turminha, vocês já conhecem um pouco dessa história dos africanos, né? Que na primeira aula nós falamos que todo esse povo que veio para cá, né? Nos navios negreiros. Então, falando um pouquinho também sobre a entrada no mercado de trabalho. Então, toda essa parte aí, né, dos africanos, tá tudo aqui envolvido aqui, tá? Então, quem tiver um tempinho, pode voltar logo naquele slide, o slide passado, para dar mais uma verificadinha lá, naquela primeira parte, tá bom? Vamos lá. Porque o fim da escravidão não é sinônimo de nenhuma mudança social, de fato, para os agora ex-escravos. O preconceito ainda permanece sendo uma realidade cotidiana, ou seja, todo dia ainda se vê, infelizmente, questões de preconceito, né? De cor, de raça. Muito bem. Tornando árdua a tarefa de encontrar condições trabalhistas justas, olha aí. Ou seja, por conta desse preconceito, hoje ainda persiste essa questão do afrodescendente entrar no mercado de trabalho aqui no Brasil, tá bom? Eles não recebem nenhuma espécie de auxílio ou compensação por seus serviços. Na verdade, muitos acabam ainda presos aos seus antigos senhores, pelo fato de não terem outro lugar para ficar. Se, como escravos, eles moravam no engenho de cana-de-açúcar e recebiam alimentação precária de seus senhores, não tinham nada que lhes era próprio, nada deles, tá? Então, ainda que eles trabalhavam, mas eles só moravam naquela casinha ali bem apertadinha,
do senhor de engenho, ainda recebeu uma comida bem, que a gente nem pode falar que isso seja uma alimentação, porque realmente nenhum ser humano seria capaz de sobreviver com aquela alimentação, certo? Então, dessa forma, para sobreviverem, aceitam a proposta deles de ainda trabalharem por jornadas de trabalho absurdas para ainda viverem e se alimentarem de forma pobre e injusta. Ou seja, não tem direito ainda, então não tem como entrar no mercado de trabalho, né, receber seu salário justo e tudo mais. Então, eles acabam realmente por se sacrificar, se escravizar por conta de uma comida, um pequeno salário, né? Mas trabalhando muito, né? Sem ter realmente as suas garantias trabalhistas de direito, tá bom? Olha só, era praticamente impossível ascenderem socialmente, já que não tinham recursos ou base social para isso. Muitos iam para as cidades e viraram mão de obra do início do processo de industrialização, ainda recebendo muito pouco. A sociedade em geral não os acolheu, pelo contrário, se manteve forte em uma estrutura preconceituosa. O processo de abolição da escravatura foi feito às pressas, sob pressão e acabou não considerando seus impactos. Você pode ver aí uma imagem, né, de alguns afrodescendentes fazendo uma dança, uma confraternização, né? Porém, do outro lado aí você vê um afrodescendente, né? Acreditamos assim que ele já está numa posição melhor no trabalho, mas isso é muito difícil, porque ainda que desde aquela assinatura, né, da Lei Áurea, até hoje foi feita assim uma assinatura às pressas, uma libertação, a gente pode dizer assim, entre aspas, mas hoje em dia, infelizmente ainda, o afrodescendente ainda não tem realmente o seu espaço garantido na vida. Não é só no trabalho mesmo, tá? É na vida mesmo. Então, ele precisa muito de direitos, assim como toda e qualquer pessoa, qualquer raça. Ok, pessoal? Tá? Isso é só pra gente relembrar um pouquinho sobre a história dos escravos ali da África aqui no Brasil. Você pode fazer os exercícios das páginas 302, 299, 301 e 300, certo? Tenha paciência para resolver as atividades. Vai dar tudo certo. Dúvidas e informações, vocês já sabem, é só chamar no Zap, tá bom? Olha aí mais uma imagenzinha aí dos escravos aí trabalhando e sendo aí castigados porque não queriam trabalhar, né? Por conta que realmente era um trabalho muito árduo, muito difícil e não tinham nenhum salário, nenhuma condição realmente de viver dignamente como um cidadão, né? Como pessoa mesmo, até porque você já sai do seu país sem querer sair, forçado, e vem trabalhar numa terra que não conhece, né? Daí já começa o sofrimento, até porque durante essa viagem nos navios negreiros, muitos deles morriam com doenças, com saudade da sua terra, do seu povo, né? E porque eles estavam ali trancados, pouco ar para respirar, né? Ali, sem comer, sem qualquer higiene, e acabavam morrendo ali mesmo, né? Então, desde essa saída ali da África, que eles vinham sofrendo, certo? Diferente do índio, né? Porque o índio também foi escravizado. Porém, o índio já conhecia a floresta. Então, quando o índio fugia, ele conhecia a floresta, era bem mais difícil o senhor de engenho encontrar, tá bom? Então tá, galerinha, vamos lá, continuando. Olha só, vocês estudam, leiam, assistam quantas vezes vocês quiserem a videoaula, tá bom? Existe alguns slides que é só mesmo mais uma pesquisa, tá bom? Agora, se prendam também no que está no livro de vocês, que é praticamente o mesmo que está aqui no slide, tá bom? Leiam, tirem suas dúvidas, tá? E façam exercício. Próxima aula,
nós vamos dar a correção, certo? Então tá, turminha do quarto ano. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!